Olá, ouvinte, eu sou Emerson Miranda e esse é o podcast da coluna Saúde e Bem-Estar do Bahia para você. Escrito e dirigido pelo professor e crítico de cinema Leonardo Campos, nosso conteúdo semanal de caráter informativo e investigativo busca levar para os nossos leitores e ouvintes temas importantes sobre saúde e qualidade de vida. A empreitada de hoje será com Renata Matos, também conhecida como Tita, psicóloga sistêmica com atendimento focado em luto. Dividirei mais uma vez a empreitada com o ilustre Caio Batista, jornalista que vai nos falar um pouco sobre a importância da psicoterapia antes de começarmos o papo com a nossa convidada. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, Emerson. Como não ficar bem com uma temática tão importante? Afinal, saúde mental é prioridade. Ter saúde não significa apenas não ter alguma doença instalada no seu corpo. Ter saúde significa viver bem, ter qualidade de vida, dispor de bem-estar físico, psíquico e social. Infelizmente, nem sempre conseguimos manter esse bem-estar e uma boa qualidade de vida. São muitas as razões que temos hoje em dia para que algum desequilíbrio aconteça. Não vivemos bem no nosso momento presente, sempre com tantos compromissos a cumprir, papéis a desempenhar, contas a pagar, problemas para solucionar. Estamos diariamente expostos a fatores estressantes que estão por toda parte. Trânsito, violência urbana, poluição sonora, visual, ambiental, falta de lazer, sem tempo para um descanso, desentendimento com amigos e familiares, problemas no trabalho, em casa, ou mesmo tantos outros motivos particulares e únicos que podem nos levar a alguma alteração de ordem física ou psicológica das quais sentimos não poder dar conta sozinhos. A psicoterapia pode promover muitos benefícios à sua vida. De início, pode-se dizer que o simples compartilhar de seus conflitos já ajuda a aliviar a pressão causadora do sofrimento. Você pode buscar aumentar a sua percepção a respeito de suas escolhas. Pode favorecer a forma como você lida com sentimentos indesejáveis, ilusões sobre si mesmo e sobre os outros. Pode resgatar sua autoestima, aumentando seu amor próprio. É com você, Emerson. Pois é, Caio. Enquanto dialogávamos nos bastidores, Tita Matos conversava com você e tocava em alguns pontos importantes que me dediquei a anotar aqui. Em linhas gerais, vocês diziam que procurar ajuda psicológica é um sinal de consciência, coragem e maturidade. É a oportunidade que você se dá para olhar de frente para os seus problemas e as dificuldades causadoras de infelicidade e sofrimento e também descobrir a melhor maneira de lidar com elas, se fortalecer, desenvolver seus potenciais, se autoconhecer. Fazer psicoterapia é reservar um espaço e um tempo na sua vida para cuidar de você. Tita, fazer terapia ou acompanhamento é realmente uma necessidade ou supérfluo? Vamos lá, né? Fazer uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, colocado assim, se seria uma necessidade ou um supérfluo, sem sombra de dúvida, seria uma necessidade, né? É importante dizer que nem todo mundo precisa, mas que a grande maioria das pessoas vai precisar em algum momento da vida. Às vezes é um momento pontual, específico, a não ser as pessoas que têm um transtorno mental, né? Algo crônico, de moderado a grave, vamos pensar assim, que provavelmente deve fazer um acompanhamento sistemático ao longo da vida, pensando que isso é para trazer qualidade de vida, sabe? Eu acho que é importante destacar que a gente tá pensando na qualidade de vida, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mais a gente pode pensar em desenvolver estratégias para lidar com elas. E aí buscar qualidade de vida, ter um desenvolvimento muito melhor no trabalho, ter relações saudáveis, e aí relações, vamos ampliar, né? As relações familiares, as relações interpessoais, no âmbito do trabalho, das relações amorosas, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais fácil, né? Fica lidar com as dificuldades mesmo que a vida nos impõe, que as relações nos impõem, né? Pensando que o conceito de saúde, por exemplo, é um pleno bem-estar biopsicossocial, porque a saúde mental interfere
diretamente na nossa saúde física, nas nossas relações, na nossa produtividade. Então, estaria muito mais nessa comparação no campo da necessidade. Ir ao psicólogo durante muito tempo era tido como frescura e algo para pessoas com boa condição financeira. Você ainda acha que há preconceitos e medo de se entregar ao acompanhamento? Sim, durante muito tempo. Essa ideia, né, de que fazer um acompanhamento psicológico era uma frescura ou era para alguém que tem uma condição financeira muito boa. Isso durou muito tempo. Ainda assim, vivemos e temos esses preconceitos, ou de que para o psicólogo é de quem é louco, né? Ainda temos muito preconceito da sociedade de uma forma geral na busca desse acompanhamento. Agora, na pandemia, a gente tem visto um movimento diferente, porque as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, com humor rebaixado, por toda a privação que vem vivendo, por todo o caos, né, que estamos enfrentando. Então, realmente aumentou uma busca por esse acompanhamento, o que é muito bom, né, porque as pessoas estão atentas a si e têm buscado melhorar, têm buscado não ficar numa condição de saúde extremamente precária ou grave, né? Então isso é muito importante. É comum as pessoas irem ao consultório mais interessadas em medicação, dando menor importância ao próprio processo de reconhecimento e enfrentamento de suas questões? Sim, claro, é muito comum que as pessoas cheguem, né, solicitando o uso de medicamento, às vezes até já diz o nome do medicamento que gostaria, sabe, utilizar, porque alguém disse que usava, porque já usou em outros momentos. Então, é muito comum, tá? Assim como é muito comum que as pessoas comecem a fazer o acompanhamento e queiram a resposta imediata. Tipo, aí um mês, como eu não resolvi isso ainda, né? Sendo que ela levou 30 anos para chegar no acompanhamento, 30, 40, seja quanto tempo for. Então, mesmo uma resposta mais rápida, ela exige tempo, né? Porque ali, claro que eu não estou falando de um tempo longo, mas é preciso de um tempo, é preciso conhecer realmente a demanda daquela pessoa, a estrutura psíquica daquela pessoa, quais os recursos que ela tem, pensando em estratégias de enfrentamento com a rede de apoio, quais são as possibilidades que a gente pode pensar e que eu acho super importante dizer e que tem a ver com a realidade dela. Porque às vezes a gente tem N alternativas para aquele problema, mas não cabe na realidade daquela pessoa. Dependendo do ciclo de vida no qual ela se encontre, né? Tudo isso vai mudar, vai exigir que a gente tenha que construir juntos estratégias para reverter aquele quadro. Em seu perfil nas redes sociais, você se diz psicóloga sistêmica familiar. Pode explicar para o ouvinte o que é exatamente essa linha de atuação? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre o que seria essa abordagem sistêmica familiar. Primeiro, é importante dizer que a gente atende família, mas atende casal e atende indivíduo. A própria abordagem permite. Só que a gente vai trabalhar com aquele indivíduo, com aquele casal, com aquela família, dentro das relações que existem ali, né? Então, a gente avalia como é o padrão de funcionamento daquela relação. O que é que traz sofrimento, o que é que provoca sofrimento, o que é que está disfuncional, para que a gente encontre uma forma de que aquela relação aconteça, mas de uma forma mais funcional, que traga menos sofrimento psíquico, emocional e físico, né, para aquela pessoa. Então, a gente trabalha com o sujeito dentro das suas relações. Esses são esclarecimentos importantes. Numa rápida pesquisa sobre as suas postagens referente ao luto, visto por um viés da psicoterapia, uma seguidora postou uma repreensão e disse que as colocações buscavam suavizar o sofrimento diante do luto. Muito sabiamente, você saiu pela tangente e explicou que a questão não era essa,
mas buscar alternativas de lidar com algo inevitável. Daí a nossa pergunta sobre o luto. Esse é um de seus temas também. O que uma pessoa enlutada pode esperar enquanto desafio em seu atendimento? Falar do luto assim, é uma coisa que me encanta e é sempre bem delicado, né? Porque o luto pressupõe o sofrimento diante de uma perda, né? Diante do rompimento de um vínculo que é significativo. Esse rompimento pode ser, sim, pela morte, mas pode ser por uma separação, pode ser por uma mudança de cidade, pode ser por uma pandemia, né? Quantos lutos nós não estamos vivendo diante desse contexto, né? Da crise sanitária que o mundo está enfrentando. Então, tem os lutos não reconhecidos, que são os lutos das gestações, né? Sofrer um aborto no início da gestação, né? Ou perder um animal de estimação. Então, a gente tem diversas possibilidades de luto, mas é importante saber que o luto é um sofrimento, né? Diante da perda de um vínculo que é significativo. E aí quem tem que dizer, quem diz que o vínculo é significativo é quem perdeu. Ninguém mais pode fazer essa avaliação. E o maior desafio que essa pessoa pode esperar é o processo mesmo de elaboração, de aceitação dessa perda, porque é doloroso, né? E a gente não gosta de sentir dor, a gente não quer sentir dor, mas realmente é preciso sentir e expressar, né? Encontrar uma forma mais funcional de expressar essa dor para que a gente possa ressignificar essa perda, para que a gente possa encontrar um lugar para essa perda na nossa vida atual, sem esse vínculo tão significativo que a gente perdeu. Eu acredito que esse seja o maior desafio, porque não tem uma receita de bolo, porque não tem um tempo pré-definido, né? Porque ele é individual, pertence a cada pessoa que atravessa o seu processo de luto. Em tempos de pandemia e sofrimento acumulado pelo cenário que nos acompanha desde 2020, o enfrentamento do luto pela perspectiva psicoterapêutica é algo muito importante. Tita mais polêmica. Recentemente, o site publicou um artigo de opinião do nosso diretor de podcast, Leonardo Campos, um texto sobre a banalização do uso de medicação controlada, em especial o Rivotril, marca que ganhou a cultura pop e hoje estampa camisetas, capas de smartphones, dentre outros itens e objetos. Sobre a polêmica, questionamos: você acha que, assim, uma banalização dos remédios para ansiedade e depressão em nossa sociedade? Sempre, sempre, sempre. A nossa sociedade, de uma forma geral, banaliza, normaliza o uso de medicamentos, né? A gente vê porque o brasileiro é uma população que se automedica o tempo inteiro, né? Então, ele banaliza, normaliza o uso dos mais diversos medicamentos. E aí, para a ansiedade, para a depressão, se utiliza, sim, de uma forma indiscriminada, sabe? Em muitos casos, claro, não dá pra gente viver generalizando, sem um acompanhamento sério, né, e criterioso. Eu não sou contra o uso de medicamento. Tem determinadas situações que sem o uso de medicamento a gente não vai ter uma evolução adequada, esperada daquele quadro. Mas aí a gente precisa conhecer, estudar, discutir com o profissional, o psiquiatra que acompanha aquela pessoa, né? Fazer essa interface, explicar ao paciente sobre o mecanismo da droga, né? O que é que acontece, psicoeducar, né? Mas com certeza existe essa banalização na sociedade no momento atual. Outra questão polêmica e, claro, muito oportuna. Você acha que racismo, machismo e questões de gênero passam pela psicologia? Como lida com isso quando se depara com essas abordagens em seu atendimento? Sim, essas questões de racismo, machismo, questões de gênero,
né, questões que atravessam a religiosidade, são questões, sim, que passam pela psicologia, né? Não tem como a gente exercer a nossa profissão sem ser atravessado por essas questões, né? Porque ela acompanha a sociedade. E se a gente trabalha com o sujeito, a gente trabalha com esse sujeito que faz parte dessa sociedade. Então, sim, essas questões passam, sim, pela psicologia. E lidar com isso nos atendimentos é um grande desafio. E eu acho que é um desafio na formação dos psicólogos, tá? Na formação e no aperfeiçoamento. Por que eu digo isso? Porque na minha formação, por exemplo, essas foram questões, claro, pelo contexto, pelo momento, que não foram tão batidas, discutidas, refletidas, sabe? Que hoje graças a Deus, né? A gente consegue, a gente fala, a gente tem espaço para falar sobre isso. Então, o maior desafio é o manejo. O manejo, a gente tocar nesses temas polêmicos, sem ter aquele olhar de ficar entre o que é certo e o que é errado. Aquele olhar do julgamento. Mas a gente precisa ter noção da importância dessas questões e o que é aceitável não é aceitável, sabe? Esse, para mim, é o maior desafio. E aí os profissionais, né, os psicólogos, precisam sim sair dos seus lugares, das suas caixinhas, para estudar, para se aperfeiçoar, para ter... E é importante que isso aconteça em fontes que sejam referência, né? Em fontes que tenham um trabalho sério, comprometido, para que a gente possa ampliar a nossa escuta, o nosso olhar e, consequentemente, as nossas intervenções. Obrigado, Tita, pelos oportunos e excelentes pontos elucidados para os nossos ouvintes. É com você, Emerson. Esse foi o podcast do site Bahia para você sobre a importância da psicoterapia, tema debatido com a nossa convidada Renata Matos, conhecida nas redes sociais por seu apelido Tita. Para saber mais sobre os pontos destacados e outras informações tangenciais, acesse @TitaMatosPsicóloga. E não esqueça, saúde mental não é luxo, é prioridade.